Aos sábados, das 7h30 às 16 horas. E domingos, das 8 ao meio-dia. Estamos iniciando aqui a nossa live, né? Espero que tudo certo, que o som esteja aí funcionando com a beleza. Iniciando mais esse Liberdade Notícias, esse 23 de dezembro de 2024. Organizando aqui, já estamos com o Dr. Joano por aqui também. Notícia: 6 estados do Sul e Sudeste anunciaram. Qual é a notícia? 6 estados do Sul e Sudeste anunciaram uma alta do ICMS e culpam a reforma tributária para isso. São os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os governadores, os parlamentares continuarem conspirando contra o seu êxito. Então, a gente precisa lembrar que a reforma, você realçou, não foi aprovada ainda. Passou no Senado, já tinha passado pela Câmara, mas como o Senado modificou, os deputados precisam se manifestar novamente. E ainda... E um próspero ano novo é o que deseja toda a equipe da Liberdade FM. Você ouviu as máximas da 87,9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Fortescue. 12 horas e 3 minutos, 12 e 3. Vamos certificando por aqui. Bom dia para você, ouvinte. Você está ligado, você está sintonizado na ZYM597, canal 200, na 87.9, é claro, na Liberdade FM. Hoje é segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. E a partir de agora, no seu rádio, na internet, lá pela nossa rádio online, no liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias na apresentação, é claro, aqui de Valmir Fortescue. Você já pode começar a participar comigo pelo telefone WhatsApp. Lembrando que o número é o 47-3633-5401. Eu falei 47-3633-5401, o telefone é o WhatsApp. Tu vai trazer a sua reclamação e eu vou levar ela ao conhecimento da autoridade pública municipal e de repente eles vão ter a gentileza de resolver o seu problema. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. Previsão das condições de tempo para o começo da semana, segunda e terça-feira, dias 23 e 24 de 2024. No Planalto Norte de Santa Catarina e no Alto Vale do Itajaí, o tempo fica marcado pela nebulosidade, circulação marítima e também a passagem de frente fria, que faz com que haja mais nuvens predominando em boa parte do dia e com condições de chuva, em especial aí no início e fim do dia, no decorrer de segunda e terça-feira, os totais de chuva não devem ser muito significativos. E o vento já tem variações do quadrante sudeste, variações de leste em boa parte desses dias. A intensidade desse vento varia entre fraca e moderada. E as temperaturas na região, devido à nebulosidade e à chuva, não devem subir muito, não passam muito da casa dos 22, 23 graus nesses dias de segunda e terça-feira. Marilene de Lima, meteorologista da Epagcirã, com informações do tempo para o Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura neste momento aqui na tríplice fronteira dos bairros Centro, 25 de julho, Xiram e, claro, aqui nos estúdios da Liberdade FM. Vamos ver o que diz o clima-tempo para nós aqui nesse momento, né?
O Clima Tempo diz que você está sentindo aí fora 19 graus. Olha, para dia 23 de dezembro, está muito frio. Temos um vento de 12 km por hora. A umidade do ar está em 99%. E é claro, o sol ele amanheceu hoje às 5 horas e 22 minutos. Vai se pôr pelas 19 horas e 10 minutos. Veja que os nossos dias estão ficando cada vez mais longos. E as nossas noites estão ficando cada vez mais curtas. Claro que o nosso verão, ele iniciou... meu amigo, agora nós já estamos no verão. O verão iniciou aí no dia 21 de dezembro. E agora vai, né? Ele vai longe esse verãozão. Espero que ele venha quente e que venha com... Isso aí, que vem aí com poucos ventos, né? E muita chuva. Esse nosso verão aí tá com cara aí de primavera, de inverno. Tá tudo descontrolado. 12 horas e 6 minutos. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias. Na apresentação, é claro, aqui de Valmir Fortes. Falei para você do tempo, falei da temperatura. Vou falar para você agora do nosso apoiador. Vou falar para você do Plano Funeral e Assistência Familiar Laier, o apoio e segurança que toda família merece no passamento de um ente querido. E lá ainda você tem todos os benefícios do cartão do Plano Laier, com descontos e vantagens, é claro, aqui no comércio local. Dá tempo ainda, hoje é dia 23. Entra em contato com a equipe do Joel, pelo telefone 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Laier, o apoio e segurança que toda a família merece. É claro, meu amigo, olha, o box shop do Jorginho está atendendo hoje. Entra em contato com eles. O telefone para você agendar a sua lavação é o 99658-2838, ou vai passar o final do ano com o carro sujo, né? Não tem salvação. Então dá tempo ainda. 99658-2838, lembrando que ele aceita Pix e cartão. 12 horas e 7 minutinhos, 12 e 7. Hoje é segunda-feira, olha que dia que inusitado. Nós temos só uma curiosidade que eu tirei. Hoje, dia 23, sabe hoje que é dia do quê? Dia do vizinho. Meu amigo, tem gente que não se acerta com o vizinho. Tem vizinho que é complicado, né? E olha aí, então hoje você tem aquele vizinho reinento, né? É o dia de você conversar com ele. Vizinho, vamos acertar. Hoje é dia do vizinho, tá certo, entendo. Tá certo. Então a data ela é preciosa em relação para discutir a questão da relação amor e ódio, né, entre os companheiros de porta. Meu amigo, tá certo? Então, ou compartilham a mesma rua, né, o mesmo prédio. Nas grandes metrópoles, o sentido clássico de vizinhança foi perdido devido ao medo e à insegurança que ronda aí as grandes cidades. Muitas famílias ou indivíduos, quando se mudam, passam por vários meses ou anos até conhecer aí alguém ou manter algum tipo de relação com o seu vizinho, né? Porém, nas cidades pequenas, como é o caso aqui, e bairros, ainda aqui, como é o caso de São Bento do Sul, as relações com os vizinhos são comuns, né? Os vizinhos acabam fazendo parte do dia a dia dos indivíduos e do nosso dia a dia. Como eles têm aqueles bons vizinhos e tem aqueles praga, né? Que incomodam mesmo, né? Não tem outro... Para acalmar tudo isso aí, não tem esse jeito aí, tá certo? Então hoje é o dia do vizinho, não passa aí de cumprimentar o seu vizinho, um forte abraço. Minha vizinhança lá é boa, tem sempre aquele, né, que gosta de dar uma perturbada, mas fora isso aí a vizinhança é muito boa lá, um forte abraço para todos os meus vizinhos. 12 horas e 9 minutinhos, 12 e 9, quero lembrar para você o seguinte, olha, vamos para os informes aqui, que na Capela São Felipe, vai acontecer lá na Capela São Felipe, dia 21 vai acontecer não, então já aconteceu, né? Ô, Fortes, eu passei, mano. Quero falar para você que hoje, dia 23, no Hospital Sagrada Família, a partir das 16 horas, vai acontecer então lá a inauguração do novo centro oncológico. Vai acontecer aqui no Hospital Sagrada Família hoje às 16 horas, e pode ter certeza, né? Vai ter jeito de passar lá. Pensei que ia lá, mas lembrei que tem uma agenda, não vou poder prestigiar, então, a inauguração do conforto oncológico que acontece lá no Centro de Oncologia, né, do Hospital Sagrada Família. Isso é importante, né? Esse centro oncológico foi tudo uma parceria entre a Câmara de Vereadores, os nossos vereadores aí que estão saindo, a grande maioria,
e que destinaram, a Câmara destinou muitos recursos para que acontecesse, então, esse conforto oncológico lá no Hospital Sagrada Família, que vai ajudar as pessoas que acompanham, aquelas pessoas que sofrem com o câncer e que fazem o seu tratamento ali no Hospital Sagrada Família. Importantíssimo isso aí. 12 horas e 10 minutos, 12 e 10. Quero falar para você o seguinte, né, que lembrando agora vai entrar em recesso, não sei se no meio desses períodos, mas enfim, se você quer fazer a sua fisioterapia, ainda existe a possibilidade de você fazer isso lá no hospital. Claro que é pago, então entre em contato com eles no WhatsApp, 3631-0299. Eu falei 3631-0299, lembrando que esse telefone é o WhatsApp, você pode fazer a sua fisioterapia lá, vai pagar para o hospital e vai ajudar o nosso Hospital Sagrada Família. 12 horas e 11 minutinhos, 12 e 11, mandar um forte abraço aí pro pessoal da Defesa Civil, lá o Shopping, né, todo o pessoal tá de plantão lá, e o telefone é o 199. Qualquer dúvida, entra em contato com a Defesa Civil no 199, não perca tempo. 12 e 11, quero lembrar para você, eu já tinha avisado semana passada, coloquei hoje de manhã a chamada, o pessoal tá aguardando, vou entrevistar aqui o fonoaudiólogo Giovanni Kubiak, isso mesmo, né? Pelo que eu vi é polaco também, então nós polacos vamos dar certo. Ele vai falar aí sobre o lançamento do livro infantil, que fala sobre o cyberbullying. Já conversei com ele aqui nos bastidores, e agora vou chamar ele para conversar com você, ouvinte. Eu não sei se é bom dia, se já almoçou ou não, provavelmente não, então bom dia, doutor Giovanni. Bom dia à audiência da Rádio Liberdade, todos são bentenses e região. É um grande prazer falar com a audiência e novamente falar com os são bentenses. Que bom. Giovanni, vamos contar um pouquinho de quem que é o Giovanni Kubiak. Então, eu sou Giovanni, eu sou fonoaudiólogo clínico, né? Então atuo em clínica e também educacional, atuo com crianças nas escolas, né? Fazendo trabalhos destinados a isso. Eu atuei como fonoaudiólogo aqui em Rio Negrinho, depois de 20 anos, fui o primeiro fonoaudiólogo, então nós estruturamos os serviços ali da Secretaria de Saúde, né, junto com a Fernanda, que era gerente geral ali. E também atuei aqui em São Bento, dentro de algumas clínicas, enfim, no trabalho mais direcionado com a fonoaudiologia, né, então questões de deglutição. E desde 2022 eu sou servidor efetivo do município de Criciúma, onde atuo dentro de uma Secretaria de Educação, fazendo esses trabalhos voltados para a nossa comunidade da cidade, questões de fala, linguagem e tal. E dessa experiência, sim, surgiu o meu interesse em produção de material para as crianças, né? E o livro infantil é uma coisa que eu prezo muito, porque o meu trabalho dentro de consultório parte do livro infantil. Então, hoje, na cidade de Criciúma, eu só atendo crianças, né? E também, desculpa, eu esqueci de falar que trabalhei ali com a AMA também, né, do PIEM. Um grande abraço para o pessoal da causa autista de São Bento, de toda a região. Nosso querido pessoal lá da AMAR, que nem tinha nome. Quando eu entrei lá, eu pensei, vai ser AMAR, porque nós temos que amar essa causa, porque senão não vai para frente, né? Agora, vou contar um pouquinho, mas você nasceu aonde? Eu nasci em Canoinhas. Sou da terra bem dos polacos, né? Mas eu moro em São Bento, morei, né? Vim pra cá, muito jovem, com 9 anos, né? Estudei lá no Antônio Tremel, que é a nossa escola lá do Alpino. E depois fiz seminário em Rio Negrinho. E aí a vida foi, né? Daí várias outras histórias. Importante. Como surge essa ideia você já deu essa introdução ali sobre essa questão desse livro infantil, né? E como que surge essa ideia? Mostra no Sim, do livro aqui. Dela, né? A nossa Alana, ruiva, né? Porque é minha filha, então eu falei tem que ser minha filha fictícia, né? O livro hoje é minha filha. Até falei que tem que ter um gato agora, para dar o nome de Lana, para ter uma desculpa pro nome dela. Então eu trabalho dentro da Secretaria de Educação e aí eu tive contato com o pessoal que trabalha com o Conselho da Criança em Criciúma
E uma dessas pessoas é a investigadora da Polícia Civil, que trouxe essa demanda que em Criciúma estava aumentando o número de denúncias sobre casos, né? E aí nós pensamos o que nós vamos fazer com essa demanda, o que a gente pode fazer com isso, né? Então, nesse tempo, a banda Cruzeiro do Sul, a Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul, que tem 80 anos de atuação lá em Criciúma, resolveu abraçar a causa, né? Porque ela afeta diretamente o desenvolvimento das nossas crianças. E a banda trabalha há muitos anos com crianças, fazendo formação em música, fazendo coral, enfim. E abraçou essa ideia, então nós estamos lançando esse projeto que teve aprovação do FIA, então ele captou recursos do FIA, essa edição, que são 300 cópias, e a próxima captação, que encerra agora dia 31 de dezembro, para 3.000 cópias. Eles vão ser distribuídos no ano 2025 para escolas de Criciúma, então escola particular, estadual e municipais, né, porque a criança é do município quando você fala de FIA. Então ela vai ser distribuída para que a gente possa fazer um trabalho. Então o livro não é só uma distribuição, ele vai ter uma questão cultural, vai ter uma questão, né, que a gente vai levar apresentações culturais também para essas escolas que vão receber, e a investigadora da Polícia Civil vai fazer a formação com os pais, que é talvez a grande chave do projeto, é fazer os pais entenderem a importância desse cuidado na rede social com as suas crianças. Qual que é o público infantil que você atinge? Nós estamos trabalhando com crianças de 6 a 10 anos, que é o Fundamental 1, né? 6 anos para aquelas crianças que já conseguem ler, ele é um livro preparado para elas, então quem nos acompanha na live, ele é um livro que é todo em caixa alta, são textos curtos, primeiro porque eu queria que fosse feito contação de histórias, e as crianças estão com menos tempo de atenção, cada vez menos tempo de atenção. Então, linguagem popular, as crianças não têm mais paciência. Não estão mais com paciência. Então, a ideia é que as crianças possam prestar atenção numa história curta, mas que também possam ler. Então, crianças que começam no processo de alfabetização já podem ler porque ele tem textos em caixa alta, ele é preparado para isso, para essa visão de educação também, né? Existem questões de rima dentro do texto, que é para trabalhar a consciência fonológica, daí dentro da minha área, trazendo a fonoaudiologia, né? Então, trazendo essa vertente também do desenvolvimento de fala, desenvolvimento de linguagem, processos de alfabetização, naquilo que o fonoaudiólogo pode contribuir, que é a área de linguagem, especificamente. Então, nós também pensamos uma série de ações para trabalhar com esse livro, para que ele não fosse pontual também. Então, foi lá, apresentou, ou ganhou o livro e foi embora. Não, que ele possa ser usado por mais tempo dentro da sala de aula. São 12 horas e 18 minutos, 12 e 18. E eu lembro que você contou para mim no início ali sobre um caso que aconteceu, né, que despertou lá em Criciúma, vamos dizer assim, que acendeu, não uma vermelha, porque sabe, a luz amarela, em relação àquele menino de 10 anos. Isso, era um jovenzinho, uma criança que acabou sofrendo com desafios digitais, né, esses desafios online que faziam, e ele acabou vindo a óbito na cidade de Imbituba, e uma dessas pessoas que estavam envolvidas na família, né, que era uma tia-avó dessa criança, que é quem propõe dentro da banda Cruzeiro do Sul esse projeto, porque ela é captadora dos projetos, né, ela faz os projetos de captação para a banda, e aí acende esse sinal de alerta, mas tem esse caso. Tem outros casos que estão acontecendo na cidade de Criciúma, então a investigadora, né, Isabel Feijó traz essa realidade, e também é uma coisa que nós queremos com o livro, é que cada vez mais a Isabel Feijó tenha trabalho, porque nós queremos aumentar as denúncias, porque dentro das políticas públicas, se você não tem indicadores, você não consegue fazer ações. Então, para que a polícia, por exemplo, saiba que bairro que precisa de patrulha, ela precisa de denúncia. O vizinho precisa lá, né, o nosso vizinho precisa lá e denunciar. Precisa ter número de ocorrência, precisa aumentar esse fluxo.
Então, se não existe essa denúncia, não existe a ocorrência, não existe o crime. Né? Não está sendo cometido naquela determinada região. E isso vale aqui para São Bento também, porque isso é importante nós falarmos para os ouvintes. Nós estamos trazendo uma realidade de Criciúma, né? Falando sobre uma realidade de Criciúma, mas que o meio digital ele está em toda parte. Nada impede de uma criança de São Bento sofrer cyberbullying de uma criança de Criciúma e vice-versa. Pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo. Então, assim, é importante que a gente saiba que essa é uma violência sem cara, diferente de outras violências, mas essa é sem cara porque você está sentado atrás do teu computador com um perfil falso e você pode estar cometendo uma violência, né? Essa pessoa pode estar cometendo uma violência com qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Isso, então assim, ela ganha uma dimensão muito maior. Isso é uma diferença que nós sempre trazemos para a audiência que nós falamos, para as crianças que nós estamos falando, né? Antes o bullying, né? Então essa diferença com o bullying é essa perseguição que acontece na escola, mas também pode acontecer em outros espaços, como por exemplo do espaço de trabalho. O bullying, você sai do portão da escola, acabou. Né? Então, essa perseguição que fica ali em volta da escola, você saiu do portão, acabou. Agora o cyberbullying não, porque tudo está online. Né? E é importante também ressaltar, né? O bullying, assim como o cyberbullying, ele só existe porque tem plateia. Então, foi lá, fez uma chacota, teve plateia, vai aumentar, vai continuar fazendo. O bullying sempre existiu. Se você considerar que existiam essas perseguições, né, essas piadas que se faziam contra os coleguinhas, sempre existiu. E eu até relato para os ouvintes, assim, antigamente até os professores chamavam pelo apelidinho que a turma deu. Mas esse movimento pertence a um momento histórico. Ok, acontecia nos anos 80, 90, começo dos anos 2000, ok. Agora, neste momento, 2024, nós não podemos mais seguir com essa conduta, porque isso vai afetar nossas crianças, afeta o desenvolvimento dela. E para aqueles que consideram que isso deixa as crianças mais fracas, porque não sofrem bullying, então elas não sabem se virar mais na vida, não. A gente não precisa replicar movimentos, replicar coisas ruins que aconteceram conosco para que os outros possam evoluir. Elas podem aprender pelo amor, não aprender pela dor como nós aprendemos. Né? São 2 horas e 23 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Eu quero entender um pouco, você já falou um pouco dessas diferenças, né, do bullying tradicional, Sim. do bullying da internet. Entrou um pouquinho também já nesse impacto emocional, né, que entra em relação à questão das vítimas, né? Mas vamos fazer um pequeno intervalo e eu já volto para a gente conversar. Ótimo. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... AIJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante.
Casa dos Tecidos Nossa, e livro. Aviamentos. Tecidos nacionais e importados. Cortinas sob medida. TNT com estampas variadas. E agora, a novidade do momento. Persianas. Venda e instalação. Na sua casa, comércio ou escritório. Avenida Nereu Ramos, número 69, Centro. Telefone WhatsApp 3633-5554. Siga-nos também nas redes sociais. casadostecidos.sbs. Natal Compre Mais. As melhores ofertas para iluminar suas festas. Mistura láctea condensada Cremor 395 gramas, R$ 2,99 no clube. Pêssego em calda Chiran 450 gramas, R$ 12,99 no clube. Milho verde Fugini 170 gramas, R$ 2,39 no clube. Chocolate Super 50 gramas, R$ 4,99 no clube. Ofertas válidas de 20 a 26 de dezembro. Natal Compre Mais. É de coração. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12h26, 12h26, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, é claro, na apresentação aqui de Valmir Cortes, estou conversando com o fonoaudiólogo Giovanni Kubiak, ele está lançando um livro muito importante, um livro infantil que fala sobre o cyberbullying, tem assolado aí as nossas crianças, né? E então eles encontraram uma forma aí de discutir sobre o assunto, de trazer a pauta para a comunidade, para que a comunidade comece a se preparar também, fique vigilante, né, com relação a tudo isso. Giovanni, vamos falar um pouquinho aqui, quais são os comportamentos ou ações que são consideradas cyberbullying nas redes sociais, ou aplicativos de mensagem, o próprio celular, né? Que forma que faz explicar isso também? Então, assim, se você fosse trocar a palavra cyberbullying para o português, você colocaria a perseguição sistemática online. Então, online ou offline, né, na rede. Então, assim, só que é um nome muito comprido, perseguição sistemática, né, na rede. Então, ficou cyberbullying porque o mundo já fala sobre esse termo. Então, o que é esse cyberbullying? É você fazer ações ou sofrer ações na internet. Então, pode ser tanto dentro de jogos, pode ser dentro da rede social. A rede social você também considera o WhatsApp, né? Esses são atitudes que você sofre ou faz que geram constrangimento na pessoa e que não é uma mensagem. Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa que você postou uma foto e uma pessoa comentou uma coisa ruim. Isso não é cyberbullying. Ela precisa ser perseguitória contínua. Então, é alguém que cria um hater lá e que vai todas as fotos comentar coisas ruins, vai falar mal de você, ou vai criar histórias sobre você e divulgar. Né? Um exemplo que eu sempre trago é a questão das eleições 2024, que nós tivemos muitas mulheres sofrendo difamação por causa da inteligência artificial, né? Construção de imagens delas, imagens íntimas, quando elas não tinham essas imagens íntimas, trocando o rosto com inteligência artificial para denegrir a imagem dessas pessoas. Então, isso você também considera, se estiver dentro do ambiente digital, também cyberbullying, porque você precisa sofrer isso de forma sistemática. Então, isso ali foi uma perseguição, né? Se você colocar em outras palavras, é uma perseguição que acontece de forma online. Isso pode acontecer, por exemplo, com mulheres em processo de separação, que o homem cria perfis falsos, né? Nós tivemos um caso em Criciúma que o marido, eles estavam se separando e o marido criou perfis falsos, colocando fotos íntimas, porque ele tinha essas fotos íntimas da mulher, porque eles eram casados há muitos anos, e começou a colocar na rede social. Então isso além
de outros tipos de violência, mas também cyberbullying porque você está criando perseguição contra aquela pessoa, difamando ela. Né? E não sei se existe algum estudo para saber o que leva, né, seja uma criança ou seja um adulto, a entrar nesse tipo de atitude. Não necessariamente, você pode ter diferentes... maldade, você pode ter, por exemplo, ciúmes, né, no caso dessa mulher. Você pode ter inveja, porque isso, né, é um sentimento humano. Então, nós temos um perfil também de pessoas que sofrem cyberbullying, pessoas mais quietas, né, que sofrem perseguição na rede social por um grupo de amigos da escola, que não são amigos, né, mas que fazem esse momento, mas também meninas muito bonitas, porque aí as outras se reúnem para fazer chacota contra aquela muito bonita. O processo que acontecia na escola. Só que o cyberbullying ele não é exclusivamente da escola. E não é exclusivamente de crianças e adolescentes. Ele piora, né? Eu faço mestrado em saúde coletiva na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul. É uma universidade comunitária, assim como a Univille. E minha dissertação é sobre cyberbullying, né? Nós vamos falar sobre isso e saúde mental associada. E aí uma das pesquisas que nós conseguimos levantar foi feita uma pesquisa dentro de uma empresa. Então eram trabalhadores e se perguntava se você já sofreu cyberbullying. Sim, 63% das pessoas já tinham sofrido cyberbullying dentro do ambiente de trabalho. De pessoas do trabalho que tinham feito cyberbullying com elas. Mas 74% já tinham feito cyberbullying. Então, é uma questão que não é só... A prevenção ao cyberbullying não é só sobre quem sofre. É também sobre quem faz. E por isso que esse livro vai trabalhar, ele foi pensado para crianças de 6 a 10 anos, porque é um período quase pré-celular. Pré-celular que eu falo assim, ó, as crianças já têm acesso ao celular nessa época. Nós sabemos, não vamos ser hipócritas, as pessoas estão usando, né, as crianças estão usando. Mas, com 11 anos, que é quando elas vão para o 6º ano do fundamental, normalmente, como um processo de ritual, elas ganham o seu celular. Porque elas já são mais independentes, podem ir sozinhas para a escola, ou ficam mais sozinhas, enfim. E elas ganham o celular. Então, a partir desse momento, as famílias têm muita dificuldade de acesso a esse celular, porque é o celular dela. E se essa entrevista pudesse ser resumida numa coisa, e que os pais pudessem lembrar muito bem dessa entrevista toda, é o seguinte: não existe privacidade em celular para pessoas até 17 anos e 11 meses. Não interessa se ele é adolescente rebelde. Você tem que pegar, você tem o dever de pegar o celular do seu adolescente, da sua criança e saber histórico, o que eles estão fazendo online. Assim como os jogos online. Você tem que saber quem são essas pessoas que estão juntos. Porque assim como tem o cyberbullying, que é um perigo, porque isso vai afetar a autoestima, afeta rendimento escolar, pode causar automutilação, e automutilação é um problema grave do nosso tempo. As crianças se cortando, gente. Tem que olhar bracinho de filho mesmo, porque isso é muito grave. Mas também é um ambiente que você pode estar expondo a tua criança a abusadores sexuais, que se passam por crianças e que muitas vezes usam linguagens figuradas, né? Usam apelidos para atos sexuais e que levam a criança a achar que é um amiguinho, porque não tem esse filtro. E é importante o pai e a mãe dar o filtro ou o responsável, né? Então não existe essa liberdade, não existe essa privacidade na rede social, no computador para sua criança. E daí isso é uma coisa que a gente chama atenção também. Os pais, eles precisam ser educados para aquilo que a gente fala de educação digital. Os pais precisam ser educados também. Porque
por mais que nós tenhamos hoje já pessoas que são natas, né, são nativos digitais, que nasceram já em um mundo que eles não imaginam como era um mundo sem internet e que já estão tendo filho. Então, quem nasceu em 2005 já tem 20 anos, gente. Né? Vai fazer 20 anos no ano que vem. Então, tem gente que nasceu em 2010 e já está fazendo filho. Então, a gente precisa... Esses são nativos digitais, esses já entendem como é que funciona. Agora, pais mais velhos do que 2005, que aí nós temos uma média, a maioria deles, né, dos pais que nós atendemos, tem mais do que nasceram antes de 2005. Esses não são nativos digitais propriamente ditos, né? Eles são migrantes digitais, então eles passaram a estar no mundo digital, mas vieram do mundo que não era digital. Esses pais têm dificuldade em saber o que olhar. Então, é importante você procurar saber o que eu posso olhar. Como é que olha histórico de conversa, como é que olha histórico de internet, o que ele estava pesquisando. Porque se você não faz isso, esse cuidado pelo seu filho, qualquer atitude que ele sofra ou cometa é responsabilidade tua. Né? Então, essas crianças, nós vamos usar um exemplo aqui, né? Esse ano teve o ataque em Blumenau, né, da creche. E depois disso surgiram muitos perfis ameaçando as escolas, inclusive em Criciúma. Houve um perfil falso que se propunha a atacar uma escola em Criciúma. E quando a investigadora chegou, e isso é importante, quem está nos ouvindo e que acha que vai ficar anônimo, não fica. Não fica, porque a Polícia Civil de Santa Catarina é muito boa. Acha mesmo. Então, eles acharam quem que era que estava fazendo essas ameaças. Não exatamente que ia executar, mas queria tocar o terror. Né? Era uma criança de 10 anos. Então, os pais vão ser responsabilizados também. E esse movimento que pode acontecer na internet, não só do cyberbullying, ele precisa ser olhado, entendido também pelos pais, por esses responsáveis. Né? Nós tivemos um caso aqui em São Mateus do Sul que também a pessoa foi investigada, depois foi, em menos de 24 horas, foi vamos dizer assim, já localizado pela Polícia Civil, né? Porque não ameaçando nas redes sociais. Sim. Então, essa geração tem que estar preparada, tem que estar entendendo. Eles vão, se eles não responder, você me diz, o pai e a mãe vai responder. A partir de 12 anos já pode ser preso. Existe um outro nome, né, para isso, mas ele vai ser preso. Então ele pode ser preso e vai ficar lá detido sem poder usar celular. Então, além do vício que causa o celular e da perda de ganho que você tem intelectualmente por causa desse vício, ainda tem as questões de violência que a criança pode estar exposta na rede social. São 12 horas e 38 minutos, 12h38. Vamos fazer o último bloco, a gente vem para encerrar. Deixa eu comentar aqui no rol de perguntas. Falamos sobre os comportamentos, né? Sobre as consequências, de que forma aí o Giovanni já falou para nós de que forma os pais responsáveis podem identificar, né, pelos jovens, todas essas questões, mas a gente vai ver vamos falar depois do intervalo, vamos falar um pouco aí e reforçar sobre essa questão também da legislação, né, que aborda, conversa tudo isso. Tem muito assunto para falar. Sim. Pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo, já voltamos. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Faça o seu som automotivo brilhar. Na Caltronic, som automotivo. Tudo o que você precisa para o som do seu possante, da sua máquina, atingir níveis incríveis. Você encontra na Caltronic, som automotivo.
na Rua Augusto Clinic 900, no centro. WhatsApp 47 98412 5864 e 3633 5963. Vem pra cá, Caltronic, som automotivo. A Caltronic é especialista em aplicação de película. Aqui a sua máquina fala mais alto. Casa dos Tecidos e Aviamentos. Tecidos nacionais e importados. Cortinas sob medida. TNT com estampas variadas. E agora, a novidade do momento. Persianas. Venda e instalação. Na sua casa, comércio ou escritório. Avenida Nereu Ramos, número 69, Centro. Telefone WhatsApp 3633-5554. Siga-nos também nas redes sociais. casadostecidos.sbs. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Os 40 minutos, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias. Hoje eu estou entrevistando aqui o Giovanni Kubiak. Está falando para nós sobre o cyberbullying e o lançamento dessa revista que vem para auxiliar os pais, né, os profissionais da área. Mas antes de voltar para a nossa entrevista, eu quero registrar aqui umas participações dos nossos ouvintes. A Erika diz o seguinte, né, bom dia, eu e minha mãe estamos desejando um Feliz Natal e um próximo Ano Novo e tudo de ótimo. Valeu, Erika, muito obrigado. Já a Rosângela diz o seguinte, ela está preocupada, eu preciso fazer esse... que a gente tem uma audiência boa com o pessoal da prefeitura, né? Então preciso fazer o registro da reclamação. Boa tarde, aqui é uma moradora do bairro Centenário, da rua Carlos Ribas, de Santos. Só quero ressaltar que tem pessoas que estão jogando sacos de lixo no rio. Então acho que é uma falta de consideração de quem mora próximo ao rio ali e causa enchente. Se puder passar pela frente essa mensagem, eu agradeço, para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Muito obrigado e um Feliz Natal a você e sua família. Rosângela, muito obrigado pela sua participação. Eu quero dizer o seguinte, eu pedi para ela que se ela conseguir fazer uma foto dessas pessoas jogando, aí tem que fazer bullying mesmo, mas tem que pegar fazer uma foto desse pessoal que está jogando aí lixo, sacos de lixo no rio. Porque olha, não há necessidade, né? Nós pagamos caro para ter os resíduos buscar esse lixo. Então, não custa nada você deixar em frente da sua casa, não quer deixar lá dentro, mas não jogam. Vai acontecer justamente isso, o que a Rosane falou. Lá na frente, lá no futuro, vai dar um enchente e aí vai assolar as casas das pessoas. E aí não tem muito o que fazer. 12h42, agora sim vamos voltar aqui para o meu entrevistado. Giovanni, vamos falar então, vamos reforçar um pouco mais aí, né? Já falou sobre aqui, quais são as ferramentas digitais para fazer as denúncias com relação a essa questão do cyber? Tem alguma coisa já nesse sentido? O que nós temos são os contatos da polícia. É uma polícia mesmo. Isso. Por quê? Porque você precisa fazer com que chegue, enquanto registro, a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil procura sempre a Polícia Civil. E também tem o Disque 100, que são o Disque Denúncia dos Direitos Humanos do governo, né? Esse Disque 100 você consegue também fazer essas denúncias quando você percebe de outras pessoas que estão sofrendo, né? E é preciso fazer denúncia. Percebeu que alguma pessoa está sofrendo ou você pessoalmente está sofrendo, precisa denunciar. Interessante essa questão. Outro canal digital não, a Polícia Civil é a Polícia Civil que faz essa investigação. Sim, exato. Fazer um print das imagens. Isso, fazer registros do que está sofrendo, das mensagens, né? Print aí é nossa ferramenta para tudo. Hoje em dia, né? Você nem escreve mais que a pessoa disse, só tira o print. Então, precisa fazer os registros, né? Para você ter material. E também depois deixar a polícia trabalhar, porque eles são muito eficientes. Então, e existe uma legislação específica para isso? Sim, a lei deste ano, né, a 14.811, ela é a lei que vai delimitar o que é o bullying e o que é o cyberbullying. Então, ela é uma lei que traz os dois e coloca isso dentro do Código Penal. Né? Então,
é importante as pessoas saberem que isso é um crime, uma violência, e que é passível de prisão também. Importante, né? Mas eu sou de menor, mas aí tem a responsabilidade dos tutores. Sim, dos tutores, mas também eles podem responder também enquanto adolescentes, não tem problema, vão responder igual. O que tu quer reforçar mais com relação a isso? Então, eu gostaria de reforçar, então, assim, o cuidado que nós devemos ter e falar sobre o tema com as nossas crianças. Eu acredito, e essa é uma motivação que nós temos dentro do projeto Criar, que nós precisamos trabalhar a prevenção e conscientização. Então, nós não queremos que ninguém vá para a cadeia neste momento, né? Nós queremos que as pessoas entendam, e por isso que nós trabalhamos com crianças, porque as crianças são muito boas, elas são replicadoras. Se você pegar lá, antigamente tinha educação no trânsito. Quantas crianças chegavam reclamando que os pais não pararam na faixa de pedestres, né? Ou passaram sinal vermelho, ou que não estavam com cinto. É isso que a gente quer, é que as crianças virem esses fiscais também dos pais. Por que você não está olhando o celular? Por que você não está cuidando, né? E que entendam isso. Interessante, Giovanni, só para ajudar aqui, ó. Eu geralmente faço uma pergunta que eu critico muito essa questão, e de fato é verdade. Foi trabalhado muito na cabeça das crianças essa questão da educação no trânsito. Sim. Mas aí parece que eles saem do ensino médio e esqueceram tudo. Aí entra no trânsito, mas eu já não lembro de mais nada. A pessoa vai para a autoescola, aprende a trabalhar, aprende a dirigir, tem que respeitar, faz um monte de testes, embarca no carro. Mas a gente pode esperar que é só 7 anos, né? Porque depois com os 25 eles melhoram. Vamos ter fé. A gente tem que ter fé. Como diria Santa Dulce, tem que ter fé. Mas a partir mas então foi isso. A partir dos 25 começa a melhorar. Eles melhoram, né? Eles melhoram. Acho que todo mundo muda, né? Se você for falar neurologicamente, existem processos de podas neurais. Primeiro ali com o primeiro ano, né, de vida, que é quando você vai cortar dos neurônios os ramos que ele não usa. Então, por exemplo, o bebê começa a perder esses ramos muito motores e vai para outras capacidades, funções neurológicas serem mais valorizadas. Então, é o momento que, se você considerar, quando ele começa a falar, né, nessa poda neuronal, porque isso vai ser importante. E com 30 anos nós temos também uma poda neuronal. Cerca de 30 anos, né? Que é quando você vai tirar algumas ramificações, você não perde neurônio. Perder neurônio é fumando narguilé que você perde. Mas você vai perder aquelas ramificações que já não fazem sentido. E vai começar a valorizar aquilo que faz sentido. Então, existe também uma mudança de comportamento com 30 anos, importante nas pessoas, quando você vai ter amadurecimento, né, das pessoas, digamos assim, que nem todos conseguem, mas, né, a poda neuronal acontece igualmente. Então, se, por exemplo, eu tenho uma experiência, eu estudei aqui na Donaldo Hitzmann, violino, tinha 17 para 18 anos. Isso eu não uso. Com 30 anos tem essa poda, porque isso não uso. Eu estudei violino. Se eu sei algum movimento, se eu sei alguma nota, também não sei. Porque isso não é importante. E aquilo que vai ficando de importante é aquilo que eu uso realmente no meu dia a dia, ou que são coisas que são essenciais, né? E depois, lá com 60 anos, você vai ter outra poda neuronal. E aí que né, você vai... São marcos da vida, que a gente olha assim, são marcos da vida, mas são marcos mesmo, porque a neurologia explica isso. Já que você entrou nesse assunto, isso é muito importante também. E a questão da família ser omissa, né? Será que isso também ajuda essa omissão da família? Em relação ao cyberbullying? Isso. Ou à linguagem? As duas. Pode ser as duas. As duas são terríveis, gente. Né? O que acontece? Eu vou associar os dois, então, ao uso do celular. Por que a gente a Sociedade de Pediatria não recomenda o uso do celular? Zero celular, zero tela, zero qualquer tablet que entra nas telas junto, até os 2 anos. 2 anos é 0, depois vai aumentando um pouquinho.
que não é uma realidade que a gente consegue, mas isso afeta o desenvolvimento das nossas crianças, e não só porque é um momento fantástico que nós temos para a estimulação da criança, para todas as funções, motora, cognitiva, de linguagem, e ela está perdendo tempo porque o celular não dá uma resposta para ela, não interage, o celular só manda a informação. E nós aprendemos, por exemplo, vendo, imitando os outros. Também a fala acontece assim, mas comportamentos acontecem assim. Daqui a pouco você vê teu bebê ali de 3 anos imitando um movimento que a mãe fez. Ou pegou uma palavra na creche nova que ninguém fala em casa, mas ele está imitando, ele está nesse processo que faz sentido para ele. Então essa negligência que acontece, e que eu reforço assim, nós precisamos trabalhar com as famílias, dar mastigado mesmo. Porque na realidade de São Bento, assim como Criciúma, que é uma cidade industrial também, os pais chegam tarde em casa, né? Chegam depois das 6 horas em casa, e a gente querer ainda que eles vão procurar informação é muito ruim. Então a escola tem que ser um aliado importante nisso, do trabalho com as crianças, para que elas levem essas informações para os pais, mas também dessa orientação. Olha só, esse cuidado, teu filho está ficando pior na escola, como é que está em casa, eu vi que tem um cortezinho lá, né, que é diferente, que não é só um acidente. Então, está mudando rendimento escolar, ou está se isolando muito. A escola tem que ser parceira nesse sentido dessa prevenção à violência. E a família é fundamental dentro desse processo de combate à violência, porque nós somos exemplo para as nossas crianças. E se nada disso convenceu você que nos ouve a cuidar da sua criança, lembre que essa criança vai pagar a tua aposentadoria. Então ela precisa ser boa, né? A gente precisa cuidar dela bem. Então, se nada da minha... Vamos pelo dinheiro, então. Vamos pelo bolso. É eles que vão pagar a nossa aposentadoria. Então, que pessoas nós estamos formando, que ser humano nós estamos deixando. Que é nossa grande motivação de trabalhar com crianças. Eu trabalho o dia inteiro com crianças. Adoro conversar com crianças. E dessas experiências é que também surgem muitos textos, muitos poemas, né? Muitas crônicas desse contato com a criança. É um mundo... Se você olhar para uma criança, olhar para o olhinho dela, assim, tem um universo ali de coisas fantásticas que elas são capazes de executar. Olha, Giovana, foi interessante você falar essa questão, e a gente tem notado isso, né, nessa geração, que eles não querem mais cuidar dos velhos, né? Também. Não querem cuidar dos idosos, não querem cuidar das mães quando elas estão doentes, dos pais... Os irmãos têm essa dificuldade, porque não são preparados para isso. Eles não sabem, na verdade, eles não sabem nem como lidar com essas coisas. Sim, e eu sou profissional da saúde. Antes de tudo, eu sou fonoaudiólogo. Qualquer coisa tem que passar pela fonoaudiologia, porque é a minha profissão, aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo, paixão. Eu sou escritor, pertenço à Academia de Letras, mas assim, quem eu sou sou fonoaudiólogo. Em São Bento me conhecem como fono. E como profissional da saúde, eu acho que é um debate que nossa sociedade ainda não está pronta. Mas nós precisamos de um cuidado de saúde das pessoas idosas ou as pessoas acamadas, que nós não podemos forçar famílias que não têm domínio a fazer. Por isso que eu sou tão a favor de casas de repouso. Por quê? Porque ali tem equipe. E você coloca um idoso para a família cuidar, isso desgasta de um tamanho a relação de família, que é diferente de você guardar 1 hora do seu dia e ir visitar esse familiar nessa casa de longa permanência, né? E ter uma qualidade de vida. Ter qualidade, dar qualidade, ou sair para passear com essa pessoa, mas que tenha uma equipe que cuida. De verdade, que sabe cuidar. Porque as famílias que cuidam podem cuidar muito bem dos seus idosos, assim como pode ter gente que não sabe cuidar nada, nem sabe se cuidar.
Então, eu sou muito a favor de que nós tenhamos, e isso eu propus até no plano de governo de Criciúma, que nós tenhamos creches para idosos. Nós precisamos pensar o envelhecimento da nossa população. Creches para idosos não é lá só para quem está muito doente. É centros de convivência em que você vai ter pessoas da mesma geração, com contato com a mesma geração. Eu tenho 30 anos, eu já não consigo conversar com alguém de 18. Eu não sei que cultura que eles têm. Agora imagine um idoso sendo cuidado por alguém de 20 anos que não bate, não consegue. O conflito geracional é grande e ficou pior porque são pessoas que nasceram nesse contexto digital e em contrapartida de pessoas que ainda hoje nós temos pessoas vivas que presenciaram a Segunda Guerra. E é um conflito, uma escassez profunda de recursos que foi a Segunda Guerra para o mundo inteiro e muitas pessoas tiveram muitas dificuldades. São Bento, nós temos muitas histórias sobre isso, para uma geração que é totalmente digital, que está conversando, que tem uma fartura e que viveu isso, né? Eu acompanhava algumas pesquisas sobre trabalho, né, isso dentro das discussões do mestrado. A geração atual, essas pessoas que trabalham, o mercado de trabalho hoje, nós trabalhamos mais do que camponeses no período feudal. Nós trabalhamos mais dias, por mais tempo durante o dia. Então, por quê? Porque no período feudal tinha feriado santo, tinha sábado, domingo reservado, escureceu, recolhe para casa, porque não tem luz mesmo para trabalhar, só levanta quando tem sol. Então, hoje não. Hoje eu particularmente, eu trabalho até meia-noite. Né? Depois que eu saio do consultório às 9, eu estou lá até acabar a última orientação que eu tenho que dar. Ou outros trabalhos. Então, a gente trabalha muito. E isso é importante. Então, trazendo também para a questão do cyberbullying, violências digitais, a gente dar esse apoio às famílias, né? Esse apoio de orientá-las, e por isso esse papel fundamental que dentro do nosso projeto está sendo previsto, que são as palestras, as conversas, as rodas de conversa, que a Cris Feijó, que é essa investigadora de polícia civil, vai fazer com os pais. Então, a criança vai receber o livro, eu vou estar lá para a gente conversar, e depois a família dessas crianças que receberam os livros vão ser convidadas a estar nessa palestra, para também entenderem de uma autoridade policial, mas que não é só punitivo, é preventivo, né? Esse processo é preventivo. São 12 horas e 57 minutos, 12h57, a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, né? Vamos reforçar então mais um pouco com relação a essa questão do cyber, a importância dos pais ficar atentos ao cyberbullying. Gostaria de agradecer aí a presença. Muito obrigado. Nós agradecemos. Então, eu gostaria de fazer agradecimentos, né, à Rádio Liberdade por nos ceder esse espaço longe da nossa terra, né, porque chegar em São Bento, lá de Criciúma, dá quase 7 horas. Vim para passar o Natal aqui com a família. E também para trazer essas informações aqui para a comunidade e dizer que nós estamos... então, o projeto acontece em Criciúma, mas nós estamos ampliando ele, né? Então, isso, ano que vem, aqui em Rio Negrinho, o Caminho do Saber vai usar esse livro para trabalhar essa temática, e nós deixamos também à disposição da comunidade, porque é importante que nós tenhamos material para discutir. E ele é um livro para os pais lerem para as crianças, pensarem juntos, né? Não é um livro, não é rígido, né? Mas que seja literário também. Isso é uma preocupação que eu tenho quando eu escrevo meus livros, que ele tenha um valor literário, que ele não seja só, isso aqui é bullying. Não, que ele trabalhe questões da rima, da poesia junto, né?
Então, agradeço o espaço, em nome da Associação Cruzeiro do Sul. Um contato, eu esqueci de deixar. Ah, sim, tá bom. Agradeço também em nome da Cruzeiro do Sul o espaço para a gente falar sobre isso. Eu estou, para quem está nos acompanhando ali, eu estou no dr.giovanni.kubiak. Então, meu Instagram é @dr.giovanni.kubiak. A edição de venda vai ficar disponível aqui em São Bento, na Livraria Santo Expedito. Na verdade, aqui nessa rua, né? Se você pegar bem reto, só não dá para voltar. Mas ali na frente do Shopping Zipperer tem a Livraria Santo Expedito, nós vamos deixar ali. E ano que vem, quando nós viermos fazer esse trabalho aqui no Caminho do Saber, em Rio Negrinho, nós também vamos fazer o lançamento. Então nos acompanhe, eu estou rodando, né, com essa proposta, para que a gente possa cada vez mais ter um material para trabalhar com as crianças, tanto em sala de aula quanto os pais, mas principalmente falar sobre o tema. Espero que quando vier para cá, não esqueça de passar na rádio, para reforçar os convites, para que as pessoas participem. Virei, agradeço o convite, com certeza que a gente estará por aqui. Ok. São 13 horas em ponto, eu vou me despedindo por aqui, volto amanhã, né, com mais um Liberdade Notícias. Reforço que o agradecimento, então, ao Giovanni pela gentileza de vir até aqui, conversar comigo, conversar com você, ouvir, explicar e nos deixar atentos, né, com relação a essa questão do cyberbullying. E amanhã eu volto e amanhã vem o professor Paulo Matzebacher, técnico da Fundação Municipal de Esporte. Ele vai trazer aqui a Emanuele Beatriz, a Clara Pons, a Clarinha, né, a Kemily Iolana, e vem falar comigo, que são as campeãs, foram campeãs aqui nas categorias sub-13 e sub-15. E ele vai trazer e vai falar sobre essas conquistas, né, as conquistas do esporte aqui em São Bento do Sul. Então vamos aguardar, porque tem muita novidade. Muito obrigado, um grande abraço, Feliz Natal e Bom Ano Novo para todos os são-bentenses, rionegrienses, meu povo que adoro Rio Negrinho, acho linda, maravilhosa a nossa cidade. Um grande abraço para todos. E eu piei em Campo Alegre ainda, né? Grande abraço. Credibilidade, Liberdade Notícias. Tudo bem. Vou dar um adeus pessoal da live. Muito Tchau, obrigado. até mais. Não esqueça, o pessoal que vai acompanhar ali pelo nosso YouTube, de deixar aquele like. Até mais.